Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Nessa série de vídeos sobre os descritores do SPAES, a gente vai falar agora sobre o descritor de número 53, que trata sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então vamos resolver aqui algumas questões, vamos lá. Na primeira questão, nós temos o seguinte: nos triângulos retângulos representados na figura, qual é a medida da tangente do ângulo beta? Então, nós temos aqui dois triângulos com as suas respectivas medidas. Esse triângulo maior aqui tem esse cateto aqui 9 e esse cateto 12. Esse outro triângulo retângulo aqui tem um cateto 6 e cateto 8. Aqui nós temos um ângulo beta, que vai ser exatamente esse ângulo aqui correspondente. Então, nós temos aqui que nesses dois triângulos que são semelhantes, esse ângulo aqui é beta. E ele pede para a gente determinar a tangente do ângulo beta. Então, eu posso usar tanto o triângulo maior quanto o triângulo menor. Vamos usar aqui o triângulo menor. Quem seria a tangente de beta? Ora, vamos lembrar aqui, a tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto do ângulo beta? É esse cara aqui, que é 8, né? 8 sobre... Quem é o cateto adjacente? É esse daqui, que é o 6. Então, a tangente de beta vai ser 8 sextos, que nós podemos aqui simplificar, né, por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, a tangente do ângulo beta é exatamente 4 terços, que nós encontramos aqui na opção de número, de item C, na verdade, né? Tranquilo, pessoal? Então, aqui só lembrando que tangente de beta é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos para a próxima questão. Nessa questão, nós temos um triângulo retângulo ABC abaixo, a hipotenusa BC mede 1. Quanto mede o cateto AB? Então, nós temos aqui um triângulo ABC, onde nós conhecemos o valor da hipotenusa BC, que é 1, e ele quer saber quanto é que mede esse cateto aqui, cateto AB. Então, observe, pessoal, que eu tenho aqui um ângulo θ, né? Esse ângulo θ, o que é que eu tenho das medidas do triângulo em relação a esse ângulo θ? Eu tenho a hipotenusa e tenho esse cateto que eu quero descobrir, o cateto AB, que é o cateto adjacente. No cateto adjacente e hipotenusa, a gente lembra do quê? Cosseno, né? Então, o cosseno do ângulo θ vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de θ vai ser... Quem é o cateto adjacente? É o que a gente quer descobrir, é o AB, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, aqui vamos isolar o nosso AB, que vai ser exatamente igual a cosseno de θ vezes 1. Então, nós temos que AB é exatamente igual ao cosseno de θ. Então, a medida do cateto AB é o cosseno do ângulo θ, que é também aqui o item C. Tranquilo, pessoal? Questãozinha bem interessante, bem simples, né? Só para a gente praticar aqui a definição do cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é sempre importante, quando você tiver aqui um ângulo, para você saber qual é a razão trigonométrica que você vai utilizar, você vê em relação a esse ângulo o que é que você tem. No nosso caso aqui, a gente tem a hipotenusa e a gente queria saber a medida do cateto AB, que é cateto adjacente a esse ângulo. Então, cateto adjacente e hipotenusa, a relação aqui é o cosseno. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Nessa questão, nós temos duas ruas de uma cidade mineira encontravam-se em P, formando um ângulo de 30 graus. Então, tem aqui duas ruas que se encontram nesse ponto P aqui, formando um ângulo de 30 graus. Na rua Rita, que é essa rua aqui, ó, existe um posto de gasolina G, que é exatamente esse ponto, que dista 2.400 metros de P. Então, aqui nós temos, ó, a distância de 2.400 metros, conforme mostra a ilustração abaixo. Sabendo que o cosseno de 30 é 0,86, seno de 30, 0,50, tangente de 30, 0,68, ele quer saber a distância D em metros do posto G até a rua Reila.
Rua Heila, pessoal, é essa rua aqui que está na horizontal. Então, ele quer saber o valor dessa distânciazinha aqui, que nós chamamos de D. Então, vamos observar o que é que nós temos aqui. Eu quero essa distância. Então, nós temos aqui o ângulo de 30 graus, e em relação a ele, nós temos o quê? Esse D representa o cateto oposto. E aqui nós temos 2.400 metros, que é a distância, né, do ponto G ao ponto P, que é a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seno de 30 graus, que vai ser o cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa, que é 2.400, ok? Ora, quem é o seno de 30? De acordo com o problema aqui, nós temos 0,50. 0,50 é igual a D dividido por 2.400. Portanto, vamos isolar aqui o D, ele vai ser igual a 0,50 vezes 2.400. Então, pessoal, o D vai ser, efetuando essa multiplicação aqui, 1.200 metros. Tranquilo? Então, a distância do ponto G até a Rua Heila vai ser exatamente 1.200 metros, que é o que a gente encontra aqui no item A. Obviamente, você deve perceber que multiplicar por 0,50 é a mesma coisa de multiplicar por 1/2, né? Ou seja, é a metade. Então, 2.400 dividido por 2 daria 1.200. Tranquilo, pessoal? Questãozinha bem simples, onde a gente usa o seno, lembrando da definição do seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E vamos para mais uma questãozinha aqui para a gente praticar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para medir a distância que o separava de uma grande árvore, Beto caminhou 200 metros em uma direção perpendicular à linha imaginária que o unia à árvore. Em seguida, mediu o ângulo entre a direção em que andou e a linha imaginária, que agora o unia à árvore, encontrando 60 graus. Nessas condições, a distância inicial entre Beto e a árvore era de aproximadamente. Então, nós temos aqui a posição inicial do Beto, e aqui nós temos a linha imaginária, que representa a distância inicial entre ele e a árvore. Ele andou aqui perpendicularmente a essa linha imaginária. Ele andou 200 metros e chegou a um ângulo de 60 graus de onde ele via a árvore. Então, o que é que nós temos aqui? Ora, eu tenho esse ângulo de 60 graus e, em relação a ele, eu tenho aqui o cateto oposto, que é o D, e o cateto adjacente, que é a distância que ele percorreu, 200 metros. Cateto oposto, cateto adjacente, a gente tem o quê? A tangente, né? Então, tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, que é D, que é o que a gente quer descobrir, sobre cateto adjacente, que é 200. Ora, a tangente de 60 graus, o problema nos dá aqui, é 1,73. Então, 1,73 é igual a D sobre 200. Isolando aqui o D, então, vai ser 1,73 vezes 200. Então, D aqui é igual. Efetuando essa multiplicação, nós vamos encontrar o que, pessoal? 346. 346 o quê? Metros. Então, a distância original do Beto para a árvore era de 346 metros, que é o que nós encontramos aqui no item A. Tranquilo, pessoal? Então, a gente resolveu aqui 4 questões bastante simples, onde a gente aplicou a ideia das razões trigonométricas no triângulo retângulo, notadamente o seno, o cosseno e a tangente. No próximo vídeo, a gente vai continuar resolvendo mais algumas questõezinhas. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.